O cuidado com a saúde de pessoas que vivem com diabetes precisa ser compartilhado. É assim que desafios como a adesão ao tratamento, o acesso a medicamentos e a necessidade de acompanhamento contínuo podem ser superados. Profissionais de saúde devem atuar em conjunto. A equipe da atenção primária precisa coordenar o cuidado dentro da rede de atenção à saúde. E claro, os pacientes também devem se responsabilizar pelo próprio cuidado. É sobre essas ações compartilhadas que nós vamos falar agora. Para isso, nós recebemos a Daniele Moreira, coordenadora geral de condições crônicas na APS. Bem-vinda, Daniele. Quais profissionais devem estar envolvidos nesse cuidado? Quando a gente pensa na atenção primária e os profissionais que devem estar envolvidos nesse cuidado, a gente está falando aí de profissionais que compõem as equipes de saúde da família. Então, estamos falando de enfermeiros, de médicos, técnicos de enfermagem, agentes comunitários de saúde, que são os profissionais que compõem ali essa equipe, né, inicial, quando a gente pensa em atenção primária. Mas também a gente pode pensar e deve envolver os profissionais das equipes de saúde bucal, os profissionais das equipes multiprofissionais. Temos também equipes específicas, né, que são equipes que cuidam das pessoas em situação de rua. Então, nós temos aí as equipes de consultório na rua e as equipes de estratégia de saúde da família fluviais, né, que também está aí envolvida no cuidado ali às populações ribeirinhas. Então, diferentes profissionais estão envolvidos no cuidado das pessoas nos territórios, na atenção primária. Hoje eu tenho 37 anos de idade. Eu falo que não fui eu que recebi o diagnóstico, né? Eu tinha 4 anos na época. Foi perto da Copa de 94, enquanto todo mundo estava comemorando o Tetra, minha família estava recebendo essa surpresa não tão boa. O médico talvez não foi tão empático na época, falou que a vida do meu pai e da minha mãe iria acabar ali, porque eles teriam que viver por conta do diagnóstico, teriam que viver para poder cuidar de mim. E meus pais não sabiam nada sobre diabetes, eles não tinham nenhum conhecimento sobre diabetes tipo 1 e tiveram que aprender assim, na marra mesmo, né? É um choque muito grande do diagnóstico. Na época, as informações eram bem restritas, então a gente ainda tinha muito aquela informação de não pode comer doce. Eu passei minha vida até a adolescência comendo pouquíssimo doce, mas comendo muito carboidrato. Todos os lugares que eu passava, na escola, no futebol, na natação, no tênis, eu sempre me apresentava falando que eu tinha diabetes, porque eu sabia que quanto mais pessoas soubessem, caso eu precisasse de alguma coisa, seria mais rápido. Hoje eu tenho uma identificação, então fica até um pouco mais fácil, não preciso falar para tanta gente. Daniele, e o que esses profissionais devem fazer para compartilhar responsabilidades e trabalhar em conjunto no cuidado das pessoas que vivem com diabetes? É muito importante a gente pensar num trabalho colaborativo, né? Já que nós estamos falando de um trabalho em equipe para uma população com uma doença crônica tão complexa que é o diabetes, né? Então, pensar nesse trabalho colaborativo é fundamental. Então, equipes bem estruturadas, né? Equipes treinadas, qualificadas para fazer esse cuidado é fundamental. Olhar também para os sistemas de informação, para os protocolos clínicos, para as boas práticas e para essa equipe, né, forte e coesa é fundamental para a gente pensar aí no cuidado adequado, né, e qualificado para essas pessoas. E por que a atenção primária precisa coordenar esse cuidado? A atenção primária hoje, dentro da rede de atenção, é o ponto de atenção, né, um ponto de cuidado que está diretamente relacionado com o território, né, com a vida dessas pessoas e das suas famílias. Por que a atenção primária coordena, né, ou precisa coordenar esse cuidado? Porque é ela quem olha para esses indivíduos e para essas famílias diariamente, de forma longitudinal, e acompanha esse processo, né, de adoecimento e tantos outros processos que envolvem a vida das pessoas com continuidade. Então, a atenção primária, coordenar esse cuidado faz muito sentido, já que ela está ali no território, voltada para a vida dessas pessoas e olhando elas de uma forma integral e de forma global.
O esporte, naquela época, em 1994, mudou minha vida. Meu pai e minha mãe eram totalmente sedentários. Falo brincando que se eu não fosse diabético tipo 1, eu seria diabético tipo 2. Os hábitos deles não eram dos mais saudáveis. Mas o diabetes me forçou a fazer esporte. Então ali eu acho que nasceu o Hugo com diabetes, mas também nasceu o Hugo esportista. Fazia vários esportes ali, mas sempre fazia 2 anos parava, ia para outro, parava, até que eu descobri o tênis. E me ajudou muito no diabetes. E aí eu via que os meus amigos, meus parceiros de treino, estavam treinando e eu não queria ficar fora da quadra nem 1 minuto sequer, porque eu achava que 10 minutos fora para cuidar de uma hipoglicemia, por exemplo, seriam 10 minutos a menos de treino. Então eu ia ficar atrás da competição. Então eu comecei a me esforçar muito mais para deixar a glicemia mais estável, para poder estar o tempo todo na quadra e conseguir render. Não estava cuidando dela nem da saúde, eu estava cuidando do esportista. Só que o efeito colateral era ter uma saúde muito melhor, né? Eu queria me tornar profissional, não consegui. E aí meio que abandonei o tênis, fiquei um tempo ali sedentário. Nessa época, o controle glicêmico foi ficando bem ruim, até que eu conheci a corrida. E quais ações contribuem para a coordenação do cuidado dentro da rede de atenção à saúde? O fortalecimento das redes de atenção, assim, eu acho que é um ponto muito importante. Quando a gente olha para o cuidado das pessoas com diabetes, é fundamental a gente ter protocolos clínicos bem estruturados, é fundamental a gente pensar em boas práticas desses profissionais, né, voltados para esse cuidado, a estruturação de prontuários eletrônicos, estruturação da rede de atenção, protocolos clínicos bem delimitados e dialogando com boas práticas, são pontos e são elementos importantes, né, para que isso aconteça da melhor forma, né, nesse território e voltado para essas pessoas. E quais desafios surgem nesse processo de coordenação do cuidado? Eu diria que um dos desafios que nós temos quando a gente olha para o Brasil, né, que são muitos municípios, né, muitos estados, e a gente sabe que cada um deles com realidades diferentes, a fragmentação da rede de atenção, quando a gente olha para os diferentes cenários, é um desafio. Fragmentação da rede, sistemas de informação, treinamento dos profissionais. Claro que o trabalho, né, quando a gente olha para o trabalhador, para os profissionais da saúde, a sobrecarga de alguns trabalhos, né, em alguns locais, a sobrecarga de trabalho também é um desafio. Então, são pontos, são elementos que precisam ser pensados, né, pela gestão, pelos gestores, para que a gente possa avançar e possa fazer diferente, né? Eu acho que esses são elementos importantes. E quais as estratégias que a gente pode adotar para superar todos esses desafios? Pensar em estruturação de fluxos, eu acho que delimitação de fluxos assistenciais é muito importante para a gente falar sobre estruturação de rede de atenção, fortalecimento dos protocolos clínicos. Hoje o Ministério da Saúde tem os PCDTs, que são protocolos, né, que são elaborados e publicados pelo Ministério da Saúde, que eles dão base para protocolos clínicos locais, né? Então, os estados e municípios pensarem em protocolos clínicos que dialoguem com a sua assistência, né? Que dialoguem com a sua realidade é importante. Estimular as boas práticas pelos profissionais é fundamental. Treinar esses profissionais, fortalecer a atuação desses profissionais na atenção primária, para que, de fato, essa atenção primária se torne resolutiva, como a gente deseja, também qualificada, né, e que faça sentido na vida das pessoas e da saúde pública no Brasil mesmo. Em 2015 eu comecei a correr. Como eu tinha já o histórico do tênis, eu comecei longas distâncias de uma forma até rápida. Com menos de 1 ano de corrida, eu fiz minha primeira meia maratona para 2 horas e 7 minutos. Fiquei totalmente quebrado nessa primeira meia maratona, mas queria melhorar ali, né? 1 ano depois, fiz uma outra meia maratona para 1 hora e 45, fui melhorando e estava satisfeito ali com os 21. Até que um amigo meu que também tem diabetes, ele estava num projeto de fazer 5 maratonas no segundo semestre, me chamou para fazer uma delas com ele. E lá fui eu, em 2018, fazer a minha primeira maratona em Curitiba. E terminei estranhamente muito bem. Fui fazer longas distâncias. Fiz meus 100 km, a minha primeira ultramaratona. E ali eu gostei das distâncias longas. Gostei de desafiar o meu corpo,
principalmente na questão da glicemia, né? Eu lembro que foram 12 horas de prova e eu não tive nenhuma hipoglicemia, nenhuma hiperglicemia. Comi muito carboidrato, fui sempre olhando a glicemia a cada 3 km, eu ia sempre administrando. E foi incrível assim, o resultado. 100% do tempo na meta durante a prova. Terminou a prova, fui tomar um açaí para recuperar um pouco. Aí a glicemia começou a subir. Eu, eita, voltei a ser diabético, né? Enquanto eu estava correndo, estava tudo certo. Em 2021, consegui fazer 2 horas e 50 em Chicago. Lá eu fui o melhor brasileiro. E aí eu já comecei a ficar vislumbrado assim, com esse mundo de correr maratona, só que correr mais rápido. Logo eu consegui acesso à Maratona de Boston, que é bem desejada. Hoje consegui completar todas as majors, que são as 6 maratonas principais, com a Maratona de Londres também sendo o melhor brasileiro, com 2 horas e 36, que é um tempo assim que pessoas com diabetes, sem diabetes, é um tempo incrível e pô, me orgulho muito de conseguir fazer tudo isso com um bom controle, né? E a gente está nessa fase de substituição da insulina NPH pela insulina glargina, e nesse sentido eu queria que você deixasse aqui uma mensagem, falasse sobre esse momento que nós estamos vivendo aqui na saúde pública no Brasil. Esse é um momento de muita comemoração na atenção primária, né? A insulina glargina ela já estava no SUS, no componente especializado que a gente fala, né? Mas ela entra na atenção primária, e quando ela entra na atenção primária, é uma oportunidade, inclusive, da gente falar sobre acesso, né? Porque a gente está falando de um medicamento super importante e que envolve a qualidade de vida das pessoas que vivem com diabetes no Brasil. E é uma inovação tecnológica na atenção primária, então, entrando na atenção primária, né? Então, a gente comemora muito, né, a entrada desse medicamento aí para as pessoas que vivem com diabetes e são atendidas na atenção primária. Pelas equipes de estratégia de saúde da família, pelas equipes de atenção primária. Então, é um avanço, é um desafio também, a gente sabe que é um desafio para os profissionais e para os gestores, mas é motivo de comemoração, né, na saúde pública do Brasil. Daniele Moreira, muito obrigado pela sua participação aqui. E lembrando que a promoção do autocuidado vai ser tema de outro programa dessa série. Não perca! Eu falo que o esporte ele realmente salva vidas mesmo, porque durante o esporte eu nunca tive nada preocupante assim não. O esporte faz parte do tratamento e com ele a gente tem um controle muito melhor. A gente passa a tomar menos insulina, não precisa tomar tanta insulina, passa a ter menos resistência. Eu falo que eu finjo não ter diabetes, né? Porque minha hemoglobina glicada, se você for analisar só ela, eu não tenho diabetes. Mas é porque o controle está tão bem feito que eu consigo ter esses resultados. A atuação multiprofissional e a coordenação do cuidado são temas do curso de aprimoramento das práticas em insulinoterapia. É tempo de rever estratégias e práticas no acompanhamento de pessoas com diabetes. É tempo de buscar novos caminhos. Vem aí, tempo de viver insulinoterapia, no portal do Conasems. A gente se vê em breve. Tchau, tchau.